O Congresso Nacional iniciou hoje os trabalhos de 2019. Na sessão de abertura, foi lida no plenário a mensagem do presidente Jair Bolsonaro aos parlamentares. A repórter Mariana Jugman acompanhou toda a movimentação e traz as informações. Boa noite, Mariana. Oi, boa noite, Pedro, Catiúcia. Pois é, eu falo diretamente aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados, que agora já está mais tranquilo, já tem pouca movimentação, mas que hoje, mais cedo, voltou a ter aquela circulação intensa de parlamentares e assessores por aqui. Inclusive, muitos rostos novos circulando por aqui hoje. A gente lembra que a renovação só aqui na Câmara dos Deputados foi de cerca de 50%. Então, muitos rostos novos circulando por aqui. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, inclusive falaram sobre essa renovação em seus discursos aqui na abertura do ano legislativo, lembrando a importância de esse novo Congresso estar sintonizado com as demandas da população. Mas vamos saber mais então sobre como foi o dia aqui hoje, os temas que devem pautar esse novo ano legislativo na reportagem. É na abertura dos trabalhos legislativos que os representantes dos três poderes falam sobre os temas que serão prioridades ao longo do ano. Na mensagem do presidente Jair Bolsonaro, levada aos parlamentares pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida pela primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, ficou claro que as reformas econômicas vão dominar a pauta nacional. O grande impulso deste novo ambiente virá com o projeto da nova Previdência, que é uma pauta de fundamental importância. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. Segurança pública é o outro tema prioritário. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. Os discursos que se seguiram à leitura da mensagem também estavam afinados. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara levantaram mais uma vez a proposta de um grande pacto entre os poderes para garantir o andamento desses assuntos. Uma das apostas é na retomada do controle sobre a criminalidade. Já a aprovação da reforma da Previdência foi citada por todos como parte fundamental da retomada do desenvolvimento econômico do país. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária. É imperativo enfrentar esse desafio e, com o mais urgente, menos doloroso sacrifício. Talvez seja esse o maior desafio com o qual nos defrontamos nessa legislatura. A aprovação da reforma da Previdência constituirá indicador seguro de que temos condições de promover também outras mudanças destinadas a estimular o nosso desenvolvimento. Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos quantos aos ajustes prementes e necessários, bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira delas, diga-se, a reforma da Previdência. Após acompanhar a sessão, o ministro da Casa Civil falou sobre o que também chamou de um grande pacto para a aprovação da reforma da Previdência e o efeito positivo que isso deve gerar na economia. Um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual, exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento. Bem, hoje também a oposição já procurou sair aí marcando posição, apresentou 2 projetos de decreto legislativo buscando reverter os efeitos dos decretos apresentados pelo governo logo no começo do ano, aquele decreto que trata sobre posse de armas e outro que trata de alterações aí na lei de acesso à informação. A oposição quer sustar os efeitos desses decretos. Por outro lado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou hoje um
projeto de lei anticrime e já também saiu negociando com os parlamentares. Ele se encontrou hoje de manhã com o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e disse que deve fazer o mesmo ainda essa semana com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar a aprovação desse projeto. Vamos saber mais sobre ele na reportagem de Glauco de Queiroz. A proposta contém alterações em 14 leis, como a de execução penal, de crimes hediondos, além dos códigos penal e de processo penal. O projeto prevê o endurecimento da pena para alguns tipos de crime, como aqueles cometidos com arma de fogo por agentes públicos ou pessoas com registros criminais. Nos casos de roubo, corrupção e peculato, o regime inicial passará a ser o fechado e o Caixa 2 será considerado crime. Membros de organizações criminosas não terão direito à progressão de regime e, se forem encontrados com armas, vão direto para presídios de segurança máxima. Deverão ser implantadas medidas para facilitar o confisco de bens de condenados e os interrogatórios por videoconferência e ainda dificultar a liberdade provisória de reincidentes. Denunciantes de crimes poderão receber recompensa em caso de recuperação de produto do crime. Outro objetivo é deixar claro na legislação que o princípio da presunção da inocência não impede a prisão em segunda instância. É dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das Cortes de Justiça. O governo federal tem que mostrar sua posição. 12 governadores, vice-governadores e secretários de Segurança Pública estiveram no Palácio da Justiça para conhecer detalhes do projeto. Em geral, eles aprovaram as propostas, mas também fizeram sugestões. Moro se comprometeu a incluí-las na versão final. Todos os governadores vivem um problema de um volume enorme de despesa e mobilização de veículos e policiais para levar presos para as audiências de custódia nos tribunais criminais. Quando hoje, no mundo moderno, você já utiliza a teleconferência. Saio muito feliz em ver que há uma modernização bastante grande na lei penal, aí, em especial no combate ao crime organizado. Moro também respondeu a críticas de que o projeto pode piorar a superlotação nos presídios. Ele disse que o governo estuda medidas para combater esse problema. Existem realmente pontos de estrangulamento na construção dos presídios, na transferência desses recursos, e nós estamos estudando isso em paralelo a esse projeto de lei. Precisa ter, na situação concreta, maiores investimentos na área penitenciária.